A Bíblia Sagrada nos apresenta aqui um período na história de Israel, um tanto quanto difícil, complicado. Haja visto que a nação de Israel estava vivendo em uma constante. A Bíblia diz que após a morte de Josué, quem era Josué? Josué era um jovem que Deus levantou para um grande desafio. O desafio de Josué era nada mais e nada menos do que dar continuidade àquilo que um grande homem de Deus chamado Moisés havia feito na nação de Israel. Deus olha para Josué e escolhe este moço, não atentando para as suas limitações, para as suas muitas debilidades e para as suas limitações, mas o Deus Todo-Poderoso escolhe Josué para agora dar continuidade. Moisés, usado por Deus para grandes milagres, grandes atuações na liderança da nação de Israel, a Bíblia diz que passou o seu tempo. Agora Deus precisaria levantar alguém. Deus olha e escolhe Josué. É interessante que Josué sempre foi um bom liderado. E quem presta para ser liderado, pode ter certeza que vai prestar para ser líder. Josué, antes de ser um líder, ele aprendeu a ser liderado. A Bíblia vai dizer que Josué era servo de Moisés. Por ser servo de Moisés, estar debaixo da obediência, da submissão do seu líder e sempre procurar de alguma forma estar cooperando com Moisés. Deus olha agora para Josué e chama Josué para este grande propósito. Josué, tu vais dar continuidade àquilo que Moisés começou. Agora Josué tem a incumbência, meus amados irmãos, de estar conquistando a terra prometida, de estar em um período de batalha para conquistar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Josué sente o peso da responsabilidade, mas no capítulo de número 1 do livro que vai o seu nome, o livro de Josué, a Bíblia diz que Deus aparece para Josué, e Josué agora tentando e de alguma forma até sentindo preso desta responsabilidade, quem sabe até desanimado, Deus aparece para Josué e traz uma palavra para este jovem. Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Tudo que tu contemplou que Moisés realizou, não é porque Moisés era bom, não é porque Moisés tinha habilidade, não é porque Moisés fosse alguma coisa. Os milagres que aconteceram, as vitórias conquistadas, o mar vermelho se abrindo, a provisão no deserto, não era por outra coisa, senão porque a minha presença estava na vida de Moisés. E assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, Josué. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, medita no livro da lei, permanece no centro da minha vontade, porque a minha mão vai estar contigo por onde quer que andares. Josué recebe esta palavra de Deus. Agora, meus irmãos, uma coisa interessante que eu observo na vida de Josué, que me chama muito a atenção, e eu glorifico a Deus pela vida deste servo do Senhor, é que Josué, ele tem uma marca. Josué, ele tem uma característica interessante. Josué foi um homem que permaneceu no propósito de Deus. Josué foi um homem que começou dependendo de Deus, mas permaneceu dependendo do Senhor. A Bíblia Sagrada nos apresenta muita gente que começou bem, mas com o passar do tempo terminou mal. Josué não, irmão. Josué começou dependendo de Deus, Josué começou na dependência do Senhor, mas Josué permaneceu por toda a sua vida honrando e adorando o nome do Senhor. Chegou um período de tempo que muitas batalhas haviam passado, muitas conquistas o povo de Israel já havia conquistado, muitas guerras Israel havia vencido, mas chegou um tempo em que o povo estava lá cocheando em dois pensamentos. Josué capítulo 24 e o versículo de número 15, a Bíblia diz que Josué convoca o povo, convoca a nação
Israel e vai dar uma mensagem de definição para este povo. Josué olha para a nação de Israel e está dizendo para eles: olha, se vocês estão pensando em adorar a outros deuses, se vocês estão cocheando em dois pensamentos, o problema é de vocês. Se vocês querem adorar o Deus dos amorreus ou qualquer outro Deus com D minúsculo, o problema é de vocês. Só tem uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos decididos. Nós não nos prostramos para adorar outro Deus. A nossa adoração é só dele, o nosso glória é só dele, a nossa vida é só dele, a nossa adoração é somente para o nome do Deus Todo-Poderoso. Josué permaneceu na dependência do Senhor. Agora a Bíblia diz, meus irmãos, que a nação de Israel mais uma vez vai perder um grande líder. Josué, apesar de ser um abnegado servo do Senhor, o seu tempo passou, a sua vida passou, e a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Juízes, capítulo 2 e verso 7, diz a Bíblia: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e vieram toda grande e viram toda a grande obra do Senhor, a qual eles fizeram a Israel. Verso 8: faleceu porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Olha o que a Bíblia diz: e foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após eles se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram a Baalins. Olhe para cá, meus irmãos, aqui a Bíblia Sagrada está nos apresentando um período crítico na história de Israel. Josué havia morrido, agora surge uma outra geração, surge um novo período de tempo, e esta geração, ela não tinha experiência com Deus, esta geração não tinha uma comunhão íntima, estreita com Deus Todo-Poderoso. Neste período de tempo, o período teocrático da Bíblia, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Israel passa a um período em que há uma constante e de uma forma repetitiva. Você vai observar em todo o livro de Juízes, a Bíblia diz: ora, Israel está fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como consequência disto, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele permitia que a nação de Israel ficasse escravizada.